Boa noite, boa noite, boa noite a todos e todas. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todas muito bem-vindas. 19 horas, o famoso 7 da noite, do dia 29 de junho, esse junho arrastado que tem nos levado a uma série de sustos, né? Não há quem no globo tenha ficado tranquilo com os acontecimentos aí dos últimos 15, 20 dias. Portanto, chegando ao final de junho, já estamos comemorando, né? Não é só aqui a cultura brasileira, com as festas juninas e tudo mais, mas eu acho que também tem uma carguinha da gente dizer ufa, né? Ufa, passamos pelo junho com esse monte de maluco coordenando hoje países com armas nucleares. Cada mês que a gente vai passando é uma felicidade. Essa é a verdade. Estamos ao vivo! 19 horas e 1 minuto agora. Vamos hoje conversar sobre um tema que ele está presente basicamente em todos os discursos que nós estamos vendo se repetir atualmente no mundo. Mas poucas pessoas se dão conta do que realmente está acontecendo. Toda vez que surge um conflito, uma disputa contemporânea, uma relação de poder político que está ali se estabelecendo, de alguma forma, esses discursos evocam o poder da história. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar desse poder da história. A história vai contar, a história vai resgatar, a história diz que é assim, a história diz que é assado. Quase nunca as pessoas ouvem efetivamente a história, mas adoram encher a boca para se valer dela quando lhes convém. E basicamente hoje no mundo nós estamos vendo esses usos e esses abusos dessa história, especialmente da história antiga, na contemporaneidade. Eu acho que se vocês olharam, ouviram alguma coisa a respeito dos conflitos no Oriente Médio, você deve ter visto que não há um sujeito naquela região, um ator político naquela região, que não evoque alguma relação de 2, 3 mil anos, 4 mil anos. Se chegar na Índia, então, não, são países com uma história de, sei lá, 5 mil anos de sociedade, e aí você começa a ter uma certa dificuldade de lidar com isso, né? O Irã, desde Ciro, Israel, desde os tempos pré-romanos, inclusive, em algum momento se estabelece como se aquelas coisas tivessem 4 mil anos, 5 mil anos de discussão. Será que é assim mesmo? Nem o Brasil escapa disso, né? Quando a gente começa a conversar com as pessoas, esse movimento evangélico no Brasil evoca raízes lá atrás, ainda próximas às raízes do judaísmo. Será que isso é correto mesmo? Será que essas coisas assim estão estabelecidas? É muito difícil a gente conseguir diferenciar quando existe uma evocação saudável, salutar e até legítima desses passados e quando, em realidade, esses argumentos são apenas para chancelar determinados absurdos que a gente vai cometendo ao vivo no mundo contemporâneo. E não só é difícil a gente entender desse assunto, como é difícil achar alguém que consiga falar com propriedade sobre isso. Porque a história antiga e a história contemporânea comumente são áreas separadas, distantes, separadas bastante, inclusive, no tempo. E é difícil alguém que transite sobre essas coisas. O nosso convidado hoje é uma das pessoas que faz isso com maestria. E antes de introduzir ele aqui para vocês, eu vou fazer o que a gente sempre faz, agradecer demais as pessoas que estão aqui conosco, estão chegando. Lembrar a todos a importância dessa mídia alternativa, que o 247 tem orgulho de integrar, de ser um desses pilares, né? Lá atrás, quando não era modinha se defender a democracia, quando não era modinha ficar ao lado de governos de esquerda, inclusive falar em nome do presidente Lula, lá em 2017, 2018, 2016, onde as coisas ficaram muito, muito feias, foram poucos os veículos que botaram a cara e seguiram brigando pela democracia, e poucos os veículos que conseguiram fazer o processo de representação de você que está aí do outro lado da tela, que quer participar desse cenário político brasileiro, que queria fazer esse embate efetivo contra o bolsonarismo e tantos outros problemas que dali surgiram e que viam muitas vezes na mídia alternativa uma possibilidade de fazê-lo. Então, já que isso aconteceu na nossa história recente, já que houve essa amálgama e que você pôde se utilizar disso, eu vou pedir que você faça de novo. Então, se inscrevam aqui no canal do 247, isso é super importante. Se você puder, torne-se membro, já agradecendo aqui
a Malu 07131, que se tornou nova membra, o José Luiz Horizon, se a gente for falar uma pronúncia inglesa, se tornando membro também, o Jous Carlos também se tornando membro aqui, e Nelson Magalhães também se tornando membro. Agradecer demais a todos eles. Se você tiver um tempinho também, te inscreve no meu canalzinho ali do YouTube, estamos chegando a 50 mil inscritos, é sempre muito importante, faz essa mão, dá essa força nas redes, no mundo digital. Quanto mais a gente multiplica, quanto mais a gente vai somando gente, mais a gente multiplica o efeito digital dessa construção, né? Então, não te esquece de fazer isso, não te esquece também de seguir o 247 nas redes aí, no Facebook, no Twitter, sempre é muito importante para dar essa mão e essa força. Eu quero, de imediato, chamar aqui para a nossa conversa o queridíssimo professor Francisco Marshall, que é historiador e arqueólogo, professor titular de História Antiga da minha querida Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Entre os europeus e os norte-americanos, eles chamam de alma mater. Eu acho tão bonito isso. A minha é a alma mater, é a URGS. E o Francisco Marshall também é diretor do Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados. Professor Francisco Marshall, primeiro de tudo, quero lhe dizer da satisfação de ele ter aqui hoje, num horário que não é um horário muito comum, agradecer demais a sua aceitação nisso, principalmente porque o senhor foi uma das referências, foi enquanto eu era aluno, né? Mas é uma das referências que a gente tem como trabalho de historiador, sempre com uma mente muito inquieta, sempre trazendo muitas discussões e levantando muita poeira em volta de consensos que na época, inclusive dentro do Departamento de História, iam se assentando. E eu sempre vi isso com muito, como eu vou dizer assim, procurava espelhar um pouco isso, dizer, nossa, como é possível levantar essas questões? Então, lhe ter aqui hoje, para mim, é uma felicidade. O professor muito jovem entrou na URGS, eu acho que o senhor deve ter sido um dos professores mais novos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu me recordo que quando estava começando a graduação, o senhor já era um doutor respeitado, mas ainda assim muito jovem nisso. E minha primeira relação com o senhor foi no projeto Apolônia, que fiquei encantado com aquilo que foi levantado, que depois a gente até pode falar um pouco nisso aqui. Lhe ter aqui uma felicidade, lhe passar já a palavra para o que o senhor eventualmente quiser fazer nessas primeiras manifestações, mas eu queria lhe fazer uma pergunta inicial. Eu sempre colocado ali. A gente vive numa época em que a antiguidade, a história antiga, da qual o senhor é especialista, um dos maiores especialistas do Brasil nisso, inclusive, ela é constantemente referenciada em discursos políticos, nos conflitos atuais. Como é que o senhor percebe essa instrumentalização, esse fenômeno de instrumentalização dessa história antiga no mundo contemporâneo? Professor Marshall, seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, meu caro Fernando Horta. Em primeiro lugar, quero te agradecer o convite, que me deixa muito honrado e lisonjeado, e dizer que é uma felicidade saber do teu destino como egresso da URGS. Certamente nossa universidade tem muito orgulho da tua trajetória, onde com muito espírito crítico, com independência, com erudição, com rigor de pensamento, consegues realizar o que de melhor o historiador pode fazer. Usar o conhecimento de memória, história, sociedade, humanidade, ideologia, poder, tudo isso, para amparar a compreensão do mundo em que vivemos. E, nesse sentido, nunca houve, para mim, fronteira entre as diferentes eras, porque são cada uma delas parte de um repertório genético permanentemente potente e que pode ser ativado em diferentes circunstâncias, não importa qual seja a distância no espaço e no tempo que tenhamos com relação ao passado. E, portanto, eu nunca senti a história antiga como distante, pelo contrário, acho que ela é a fonte mais potente para compreendermos o que ocorre no mundo, porque nela estão os gêneses elementares na linguagem, nas disciplinas, na metodologia, e, sobretudo, naquilo que muito impregna as sociedades ao longo dos séculos e que se tornou especialmente forte na atualidade, que é a relação entre religião, memória, identidade e ideologia. E, nesse sentido, algo que permanece do mundo antigo ao longo dos séculos, agora tem ainda agravantes, né?
que é a vinculação com religiões que floresceram no mundo antigo, se desenvolveram no mundo antigo, e que tem, claro, uma parte na cartografia, na geopolítica, nas movimentações, nas tradições, que lá podemos conhecer por meio da história, mas que tem, ao longo dos séculos, um outro destino, que conhecemos também como memória, quando essas tradições formam a identidade de diferentes povos, né? Estou falando aqui especialmente do judaísmo, do cristianismo e do islamismo, que embora tenham um tronco de origem no livro comum, tem diferenças também entre eles, muito notáveis, né? E tem outro ponto que os aproxima, que é a relação com o Império Romano, muito forte, e por meio do Império Romano com o que demais ocorreu no mundo antigo, né? Mundo greco-romano nesse caso. E nesse sentido, meu caro Fernando, sim, há uma utilização constante do argumento de memória. E é isso que cabe a nós examinarmos, porque quando isso ocorre, para nós, historiadores, eu não sei como é que tu te sente, mas eu fico com a impressão de que há alguém querendo usar uma moeda antiga para um comércio contemporâneo. E pior, às vezes a moeda é falsa, né? Porque, claro que história e memória são bem-vindos para uma reflexão, mas quando nós vemos essa manipulação para a defesa de outras finalidades, que são ideológicas, políticas, ou, como no caso das religiões pentecostais, para a afirmação de um negócio, né? De um empreendimento, então, isso foge ao domínio natural da religião, da cultura religiosa, e passa a fazer parte de um outro cenário, que é o cenário da disputa ideológica, da disputa política, e, nesse sentido, o cenário ali do Oriente Próximo, claro, é o caldeirão dessas questões, né? Porque esses movimentos religiosos que eu acabo de referir, judaísmo, cristianismo e islamismo, em sequência cronológica, são parte da paisagem. Eles permanecem. Eles se relacionam com o corpo, com a família, com os topônimos, com tudo que existe naquele cenário. É uma longa, longa, longa permanência, que, por vezes, para nós que vivemos aqui no Novo Mundo, é um pouco difícil de compreender. É preciso ir lá e ver como realmente isso acontece, que é de modo muito diferente do que ocorre conosco. Podemos, assim, claro, representar isso, sobretudo quando, com sensibilidade humanística, pensamos nos povos originários, a relação que eles têm com o território, que foi violado, então não tem o mesmo fio de continuidade como há no mundo do Oriente Médio, mas é o que há de mais profundo em densidade temporal. Isso, para nós, são reles 500 anos, né? Ainda assim, tu bem sabes como eu, isso deixou uma marca genética profunda na modelagem da sociedade que vivemos, que ainda é predominantemente marcada pela experiência oligárquica da era colonial. Se eu tiver que descrever a nação brasileira com uma palavra, eu chamaria de oligarquia. E esse é um elemento que vem de um passado aqui próximo e distante ao mesmo tempo, né, da era colonial. Mas no mundo do Oriente Médio, do Oriente Próximo, isso é bem diferente. Então, esses argumentos que nós usamos para ampliar uma discussão, lá são usados também para mobilização, para violações, para conquista de legitimidades indevidas, porque são logradas com a violência das armas, e depois justificadas com o favor do discurso religioso. Então, meu caro Fernando, e meus caros ouvintes que estão nos acompanhando aqui no 247, né? Sim, eu acho que temos bastante o que falar, sobretudo porque há um fluxo, né, entre aquele mundo e esse em que vivemos. Aquela geografia e esta aqui do Brasil, aquela geografia cultural e que aqui ocorre. Então, muito bem-vindo a essa conversa, bem como tudo que esse bravíssimo 247 tem feito, né? Canal das pessoas lúcidas, da resistência democrática, de uma discussão livre, com pensamento, com informação. Vamos lá, meu caro.
Sabe, meu caro professor Marshall, professor Marshall que já me deu 2 puxadas de orelha aqui, me dizendo assim, não me chame de senhor, por favor. Mas como eu fui aluno dele durante um tempo, e as pessoas estão chocadas, dizendo, nossa, como ele é jovem. Sim, o professor Marshall, se não me engano, foi um dos doutores mais jovens a ingressar como professor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu me recordo disso, numa época nós fazíamos uma pesquisa sobre isso, e se não me engano, se não me engano, você está entre os 5 mais jovens que já entraram na universidade. Isso não é pouca coisa para se fazer, né? Então, é por isso que ele pode ser jovem e ter sido uma referência para todos nós. Mas deixa eu retomar uma coisinha aqui. O senhor comentou esse conflito israelo-palestino, né? E ambos os lados recorrem a uma narrativa histórica milenar para legitimar as questões e disputas territoriais. E ele pergunta como um historiador deve lidar com essas apropriações da antiguidade em contextos geopolíticos tão sensíveis. Aqui perguntando como historiador. Para todos os historiadores que existem em diversos níveis, o pessoal que está em sala de aula lidando com isso, o pessoal que está muitas vezes na rua fazendo essas disputas, primeiro eu queria lhe perguntar como o historiador precisa lidar com essas apropriações, né, da antiguidade num contexto geopolítico. E depois queria lhe perguntar sobre as pessoas normais, pessoas que muitas vezes não têm a nossa formação, mas que também são impactadas por esses discursos que transitam entre espaços de tempo de 4, 5, 6 mil anos, como se você pudesse fazer simplesmente uma relação de estalar os dedos e buscar um argumento de lá e jogar agora aqui. De alguma maneira, essas coisas impactam as pessoas. Como é que essas coisas funcionam para alguém que é especialista, como o senhor, que pensa esse tipo de situação? Eu creio que ninguém quer ser refém ou vítima, não, ninguém quer ser subordinado a manipulações. Então, o nosso papel, meu caro, eu creio que é discernir, separar os elementos e permitir que as pessoas percebam, compreendam e formulem seus juízos, sobretudo quando o quadro é complexo. E também evitar que o quadro complexo seja considerado confuso, porque não é. E assim como no passado a filosofia enfrentou aquelas tramas prontas oferecidas pelo mito, e o mito comprometido com certas formas de saber poder, né, herdados na sociedade, também hoje nós temos sérios elementos de ideologia, de identidade, que criam conexões entre os fenômenos. E essas conexões, muitas vezes, são indevidas, porque acrescentam elementos que não são os constitutivos dos fatos em tela, como, por exemplo, a disputa entre Israel e o povo palestino, e a Palestina, né, onde há um fato do século XX, que é um fato que deve ser examinado no esquadro daquilo que iniciou lá no final do século XIX, início do século XX, o movimento sionista de Theodor Herzl, que visava fomentar um retorno, uma migração, melhor dizendo, de judeus da Europa, sobretudo, né, na sua maioria de fundo ashkenazi, e que contaram naquele momento com um fomento, né, com um subsídio importante, favorecendo a aquisição de terras, a migração e o enriquecimento de muitas comunidades lá com essa presença judaica. E esse é o fenômeno que hoje está por trás de um movimento que se transformou muito e que se afastou dos ideais que tinha no início, né, para se tornar a parte de um nacionalismo violento e violador. Então, aquele sionismo tem que ser colocado nesse quadro como origem desses movimentos mais recentes, mas eu creio, meu caro Fernando, que ele não pode ser amalgamado indevidamente com o que se tornou depois o sionismo como ferramenta ideológica do Estado de Israel após a sua criação em 1948. Há uma relação entre ambos, mas o que ocorreu depois é muito mais grave, né? Então, deixa eu só fazer um parênteses aqui, professor. O senhor está dizendo, então, que nós podemos entender 3 momentos diferentes desse sionismo. Primeiro, o sionismo como fenômeno contemporâneo, como fenômeno do final do século XIX e início do século XX. Então, essa é a primeira coisa que eu acho que as pessoas aqui têm que entender. Quando se evoca um sionismo e se tenta trazer 3 mil anos, isso não existe. O sionismo é contemporâneo. E segundo, o que o senhor está dizendo existe um sionismo que é base do chamamento do Theodor Herzl para a criação do Estado de Israel, e depois ele vai se transformando, e ele é uma coisa muito diferente hoje em Israel, é isso? Olha, assim, o sionismo, Fernando, tem uma raiz antiga, claro, né? Porque o povo judeu é o povo da diáspora.
Então, acalentou como parte da sua identidade no exterior, no exílio, essa nostalgia de Sião. Lembra aquele poema de Camões, né, Babel e Sião, que é uma das mais belas páginas já escritas em língua portuguesa, em versos, né? Sobre os rios que vão, sentado chorei, lembranças de Sião e quanto nela passei. Isso escreve Camões, lá no início do século XVI, em Portugal, representando essa nostalgia do retorno a uma terra sagrada. Então, esse tema ele é muito caro a uma identidade transhistórica de judeus e cristãos, que são alimentados por esse imaginário judaico. Então, ele tem uma densidade muito grande. Porém, ao final do 19, como eu disse, houve um movimento organizado, fomentado. Tu falaste do projeto Apolônia. O sítio de Apolônia Arsuf está localizado na cidade de Herzliya, que é a primeira ao norte de Tel Aviv. E ali é onde chegou o barco de Theodor Herzl, que foi o mobilizador desse moderno sionismo. Então, ali tem o barquinho dele transformado em monumento. E dali a gente passa a conhecer o que foi a força dos Rothschild, por exemplo, comprando territórios imensos, sobretudo na região de Haifa, em outros locais de Israel, e lá fomentando a implantação de imigrantes, basicamente imigrantes. E, claro, todos eles tinham esse desejo de voltar e realizar ali um encontro com seu destino histórico, que é essa grande ameaça que a religião oferece, a ideia de que há um destino decidido pela divindade ao retorno à terra prometida. Então, o sionismo traz isso, né? Isso é perigosíssimo, porque é um pacto de potência e de legitimidade e de compromisso. Então, claro, a gente fala assim, do jeito que você está falando, não, migrantes, fomentados, parece tudo muito romântico, muito bonito, como os colonos que foram ocupar outras terras e prosperar, fugir da opressão na metrópole. Não é só isso, não. Havia uma ideologia religiosa, de memória. E essa ideologia é que é o elemento que conecta esses movimentos com o que ocorre hoje, né? A ideia da terra prometida, que está forte na escrita bíblica e que é assumida como destino nacional pelo povo judeu. Assim, o quadro que eu ia compondo e interrompi, tu conheces muito bem. É o que foi a catástrofe da Segunda Guerra, né? O Holocausto e os milhões de vítimas de judeus, também sabemos, comunistas, ciganos, outras etnias, né? Perseguidas, mas sobretudo os judeus, acima de todos. E depois, com os remorsos da Europa, e também com o desejo de evitar que tal catástrofe se reproduzisse, a criação do Estado de Israel, em 1948, e dali um outro capítulo, este sim, que deve ser examinado com muito cuidado, que é a implantação de um Estado-nação, e de um Estado-nação que se tornou uma nação essencialmente militarista, uma trincheira, usando elementos da tradição ou da identidade da memória, e, claro, neste caso, com um objetivo geopolítico de domínio, controle e supressão desde a sua gênese. E eu temo que agora nós estejamos, no contexto contemporâneo, assistindo a um momento de despudor, caiu o pano, que é quando realmente Israel, o Estado de Israel, essa nação militarizada de Israel, assume que o seu objetivo é o domínio total dessa região. E esse processo, claro, ele é fortemente alimentado pela ideologia da Terra Prometida, e lá, como nos discursos, como nas interações, as altercações ao longo dos últimos 60, 70 anos, né, esse peso de argumentos da origem étnica vinculada ao espaço e do destino religioso é o principal elemento articulador da identidade e do confronto, quando, sabemos muito bem, o que está em pauta é a posse do território. É o controle do território, o controle das fronteiras, o domínio territorial. Então, não há caso mais claro em toda a história que eu conheço, do mundo antigo ao atual, tá? De uso e abuso da história. De uso e abuso da história, porque tem múltiplas formas desse uso e abuso ocorrer.
O principal deles é esse que nós estamos apontando. Como uma ideologia religiosa, torna-se a credencial por uma ofensiva sem limite para conquista e domínio territorial. E nesse caso, do conquista e domínio territorial implica um genocídio, né? Em andamento, né, professor? Um genocídio em andamento, e que nós estamos recebendo provas e vídeos o tempo inteiro e parece que a comunidade internacional não tem condições de lidar com isso. Mas para a gente, exato, para a gente não ficar, eu vou voltar, nós vamos voltar a essa questão do Oriente Médio, mas para a gente não ficar achando que isso é um problema, né, esse abuso do uso da história para interesses, para suportar, legitimar interesses contemporâneos, que seja um problema só do Oriente Médio. Eu queria lhe perguntar a respeito dessas questões nacionalistas que voltam a surgir no mundo, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, seja, obviamente, nos países nórdicos. Nós tivemos recentemente um sucesso de mídia, toda uma construção no Netflix que durou um tempão ali falando sobre como eram os deuses nórdicos e tudo mais. Quer dizer, essa relação acaba criando essa construção chamada nacionalismo, que quase sempre evoca esse passado mítico, né? Vai lá atrás, e quanto mais anterior puder voltar, mais força parece que tem. A gente está vendo isso na Europa, a gente está vendo isso nos Estados Unidos, a gente está vendo isso na Rússia, que está evocando a ideia da terceira Roma, né? Como se Moscou fosse uma herdeira direta de Roma, Constantinopla, antiga Bizâncio e agora Moscou, e esse conjunto todo de entrelaçamento estranho entre essa memória, uma história da antiguidade, uma religiosidade, um dever que vem acompanhado no mundo contemporâneo com essa extrema-direita que vem surgindo, professor. Como é que a gente identifica isso? Para quem não é historiador, óbvio, porque quem é historiador fica meio simples, mas para as pessoas normais, e como é que a gente se contrapõe a esse tipo de movimento que evoca, como o senhor mesmo disse, um dever, né? Uma ideia, o senhor usou a ideia da Terra Prometida, mas todos os outros fazem alguma promessa do passado para o presente e oferecem esse caminho como um caminho de futuro que nunca se consolida, né? Mas que gera relações políticas muito fortes, que faz os governos terem legitimidades frente a outros. Como é que a gente lida com isso no mundo contemporâneo? Bom, aqui, uma vez mais, a religião se torna uma ferramenta para a construção da identidade, que é algo bem mais complexo, porque constitui o sujeito. Então, há um conjunto de processos que realizam isso, que incluem, claro, a mídia, a comunicação contemporânea, pregações, mobilizações que querem conectar essa memória com a identidade contemporânea. E aí, meu caro, não sei se tu conheces, depois eu posso te remeter e compartilhar o texto de Jan Assmann, o célebre egiptólogo, que é uma espécie de Humberto Eco alemão, um homem muito erudito, muito culto, que concilia os conceitos de Maurice Halbwachs sobre memória e identidade. Maurice Halbwachs tem aquele livro A Memória Coletiva, e um outro que não foi traduzido, que é póstumo, aliás, que é Les cadres sociaux de la mémoire, os quadros sociais da memória. Eles examinam, então, como, junto ao Estado Nacional, se constituem um conjunto de elementos que incluem cronograma, a ordem da cidade, as festividades religiosas, a ordem familiar, a memória familiar, o clube, a corporação. São todos elementos que constituem identidade, e todos eles estão ancorados em uma memória do passado. Deves lembrar muito bem a expressão predileta do historiador das religiões romeno, Mircea Eliade, in illo tempore, naquele tempo, que é o tempo da fundação. Todos os mitos querem remontar a um período em que foi criado, em que foi instituído, seja o mundo, seja o trabalho, a sexualidade, a ordem da cidade, os poderes, né? Os saberes, tudo ganha mais força quando é endereçado para uma origem poderosa, profunda, numa época em que deuses e homens ainda interagiam, né? E as religiões são o cenário onde se dá essa elaboração mágica de um passado distante, profundo, mas onde havia interações entre homens e deuses. Bom, as religiões, todas elas tratam disso, né? E as que não tratam disso é porque não são religiões, né? Pode ter algum comportamento religioso, né? Como o budismo, que tem ascese e tal, mas não se constitui como religião. Tá? Mas as religiões que hoje são usadas para criar identidade fazem essa manipulação.
Então, claro, há um uso predominante do cristianismo para essa finalidade. E, por exemplo, quando alguém fala assim, o Brasil é uma nação cristã, me atinge no meu âmago, porque eu sou bem brasileiro, uma mistura de um monte de coisa, embora tenha essa cara teuta, né? Eu sou super brasileiro, não quero ser mais do que brasileiro, né? E não sou cristão, sou, enfim, vivo num outro mundo, né? Um mundo que não depende de ser cristão ou não. Mas querem construir isso. Quem quer construir isso? Aqueles que querem manipular uma nação cristã. E aí, claro, o fascismo e as ideologias de extrema-direita fazem colheita farta nisso. Como todos os mitos identitários foram na história europeia, mesmo o neopaganismo, que é forte no século XIX, né? E que depois cresceu ao final do século XIX, é um germanismo, né? Que também nos países nórdicos, sobretudo na Suécia, né? Na Noruega, na Suécia, veja o caso lá da literatura nórdica, Ibsen, aquele movimento musical nacionalista, eles são super fundados numa mitologia nórdica. Eles terminam favorecendo um nacionalismo, que é uma forma de poder da oligarquia de cada uma dessas nações. Então, essa manipulação, esse uso do passado para criar identidade, ele sempre ocorre em um tabuleiro em que há estratégia de poder, construção de poder. E é esse o fato que nós temos que perceber, e não um fato antropológico ou um fato religioso. Ou seja, não é o homem é assim, nós somos assim, as religiões são assim. Não, essas religiões são usadas para mobilização e realização política. Como agora nós vimos, né? Nos últimos, no período anterior ao atual, né? Na era tenebrosa, na era fascista do Brasil, agora ela tem sobrevivências, né? Que nos cabe, assim, ó, combater com flit, né? Um flit de lucidez, né? Para tentar dissolver esses fantasmas que ainda estão vagando, zumbis que ainda estão vagando por aí, né? Mas ali, essa manipulação religiosa teve um peso como nunca. É assim que eu vejo, meu caro Fernando, tanto que assim as questões propriamente religiosas não são discutidas nesse cenário, e sim o enfrentamento ideológico político. Pois é, isso que eu ia lhe perguntar, porque como é que o senhor responde à crítica, né? Porque até agora me parece que o senhor está querendo botar isso de forma muito clara. Olha, existe um discurso que finca a pé em estruturas religiosas, mas não é um discurso religioso. É um discurso que operacionaliza, né, instrumenta determinados sentidos religiosos, mas não opera dentro do sentido religioso. Como é que o senhor responde àquela crítica que diz assim, não existe religião que não esteja colada em poder? Não existe, desde a antiguidade, nós sabemos que o uso da estrutura religiosa, quando ela se institucionaliza, né, quando ela sai do campo da filosofia do ser, da explicação metafísica das coisas, para participar do construto social, né, desde os templos egípcios, desde os templos mesopotâmios, e a partir daí vai se institucionalizando hoje no que nós vemos, por exemplo, da Igreja Católica, que recentemente construiu aí, criou aí, ou escolheu o seu novo Papa, também rememorando a antiguidade e tal. Como é que o senhor responde a essa crítica e diz assim, olha, não existe religião distante de poder, eu não vou nunca conseguir separar essas duas coisas. Portanto, todo discurso religioso é um discurso político e é um discurso contemporâneo. É possível a gente trabalhar nesse sentido? Porque se for assim, a nossa crítica meio que fica entre nós, né? Entre historiadores especificamente, não lhe parece isso? Bom, é que as religiões são fatos sociais. Concordo plenamente contigo. Veja o caso, por exemplo, da reforma luterana. Ela tenta desmontar essa estrutura de poder institucional da igreja em favor de uma fé, uma convicção íntima de um mundo em que a religiosidade aconteceria fora desse grande teatro das instituições, grande teatro histórico, que é o Teatro das Nações, no início do século XVI, né? Mas o luteranismo também se tornou, aos poucos, parte de uma geopolítica, de uma operação política dentro do mundo germânico, né? Com os estados de fé católica se opondo aos estados de fé protestante, e isso gerou guerras terríveis, né? A principal delas, a Guerra dos 30 Anos, que foi uma das maiores carnificinas da história europeia. Então, veja, isso resultou de um movimento que tentava romper essa relação marcada demais, né, exagerada entre religião e Estado e sociedade,
no final do século XV e início do século XVI. Então, claro, a religião é uma parte constitutiva da sociedade e não estará ausente desse jogo. Mas, evidentemente, que há um outro cenário, que é um cenário do Estado laico, da ordem política contemporânea. Então, se há religião e poder e sociedade, também há a visão do Estado, e é essa que nos cabe compreender, que quer existir fora disso. Paradoxalmente, também para garantir a liberdade desses movimentos religiosos, para que não sejam expostos ao poder coercitivo do credo adverso, que é o que tem ocorrido historicamente, que é o que ocorreu, por exemplo, no Irã, né? Com a mudança, com o fim do regime dos Pahlavi e a assunção de uma nova classe no poder, né? Que de credo fervorosamente islâmico, atuaram poderosamente para coagir quem não aderisse a esse império religioso a um conjunto de sanções que perduram. Né? Isso inclui as ações que tiveram com o passado antigo, com o zoroastrismo, que, por incrível que pareça, permanece ainda vivo no mundo iraniano, de origem persa, né? Forte na era parta, anterior à chegada islâmica. Então, existe, meu caro, sim, um mundo fora disso. E esse mundo tem que se fazer entender também que a religião tem que ser tratada como sexo. É assunto individual. Ou pode até ser comunitário, mas não é assunto do Estado, não é assunto político. Não é, simplesmente não é. Porque se for, haverá um dano para a liberdade de todas e de todos. Não? Isso inclui que a esquerda consiga ter um pouquinho melhor de lucidez diante do fenômeno religioso. Entender que o pensamento religioso em si tem elementos nocivos para a emancipação democrática, porque coloca os indivíduos e comunidades sob a tutela de um poder externo, que é uma normatividade divina, que chamamos de heteronomia. Então, essa heteronomia, como uma forma de conhecimento, de pensamento, ela é contrária ao espírito emancipado, à discussão dos valores, que pode incluir o que se faz com a ciência, com o corpo, com a identidade. Tá? Sempre que há uma tutela externa vinda da religião, perde-se esse poder de emancipação. Então, sim, há uma vinculação inata entre religião e Estado e sociedade, mas não há uma vinculação necessária entre Estado, sociedade e religião. Existe no Brasil um movimento chamado Movimento Brasil Laico, que eu vejo com enorme simpatia, e que faz uma crítica ao que está sendo esse exagero do neopentecostalismo na cultura política brasileira, um efeito catastrófico, e o principal deles é a legitimação de um conservadorismo pavoroso e também a afirmação de uma ignorância teológica patética, né? Pois é, professor, o senhor sabe que, nossa senhora, entrou uma abelha aqui agora, não sei se o senhor viu. Espero que ela não esteja. Eu estava esperando aí. Ela está passando pela minha cabeça há um tempão, pousou aqui, eu espero que ela não me pique, porque vai doer pacas, ela está indignada. Mas, enfim, o senhor sabe que nós somos, eu também sou pelo Estado laico, por vamos dizer assim, esse ensinamento filosófico iluminista, vamos dizer assim, porque é ali que vai surgir a grande parte dessa relação. Mas nós somos minoria hoje, professor. Eu, o senhor e todas as pessoas que pensam desse jeito, somos minoria defendendo um Estado laico. Inclusive, dentro da esquerda, há todo um movimento, né, de compreender a religião como um dos aspectos, uma das condições sobre as quais o Estado precisa não apenas obter espaços políticos, mas também ter condições de conversar com outras pessoas nesse sentido. Né? Eu tenho visto, inclusive, no nosso governo, gente advogando que nós temos que nos aproximar dos evangélicos, praticamente comprando esse discurso da religião como parte dessa estrutura de poder. E parece que isso não é só aqui, não. Parece que o mundo está perdendo um pouco dessa laicidade. A que o senhor atribui esse retorno desse pensamento religioso nesse momento? É uma questão da nossa materialidade, ou seja,
o mundo se torna tão difícil que as pessoas saem em busca de pensamentos religiosos que lhes dê conforto, ou não, nós estamos vivendo uma era de anti-iluminismo e que isso deve perdurar por algum momento. Por que nós estamos perdendo essa batalha que, no meu entendimento, durante o século XX era tão claro a gente defender um Estado laico? Bom, primeiro, vamos destacar que nessa mesa aqui nós somos 100% pelo Estado laico, né? Sim. E pelo menos a minha parte 100% ateu também, tá? Sem qualquer barganha das minhas convicções, da minha visão de mundo, de conhecimento, de sociedade, né? Meu caro, nós temos um fato inédito na história planetária, que é o desenvolvimento demográfico, né? O crescimento demográfico, mercê de novas condições de vida, sobretudo sanitárias, que ampliaram a expectativa de vida, que ampliaram a sobrevivência e que permitiram um crescimento descomunal da população. E, evidentemente, isso gera uma série de problemas. E aí, Fernando, nós temos que pensar a história genética. O que nos comportamentos orgânicos é motivado pelos fatos da nossa presença genética, inclusive a disputa e a quantidade, que gera pressões de sobrevivência e de vida, e somos como uns ratinhos na gaiola, nesse caso. Coloca dentro de uma gaiola 50 ratinhos que tenham que disputar a sobrevivência e vai se alterar completamente o seu comportamento, né? Então, isso existe, isso é forte, isso cria um problemaço para nós, humanistas, professores, educadores, que é a transmissão dos fundamentos como memória, como ensino. Eu não creio que tenha havido uma didática suficiente desse fundamento iluminista do Estado moderno, que vem lá do Montesquieu, né? Vem do século XVIII. Então, essa visão da criação de uma estrutura de oposição, compensação e equilíbrio no Estado, de uma garantia da sua autonomia, né, que, claro, vem do iluminismo, mas cresceu em outros capítulos posteriores, né, sobretudo após a Revolução Francesa e ao longo do século XIX, e tem o seu capítulo mais denso com a obra de Marx, né, Coração do século XIX, que nos faz pensar uma sociedade organizada pelos seus elementos de economia e política, e que permite, claro, uma outra visão do que se faz sem a tutela dessas forças, né? Mas eu acho que nós perdemos a posição, uma apresentação do mundo como ele é e como ele pode ser melhor na educação, nos processos didáticos. Por várias razões, né? E essa quantidade de gente só agrava as questões. Também há outro fator que nós vamos levar, acho que um pouco mais de tempo para compreender, né? Que é, aqui no caso do Brasil, a ausência de um discurso crítico contra a religião. Contra a religião. Não é contra a religiosidade. Religiosidade cada um tem, realize como quiser. Mas contra a religião e o Estado, teve na Revolução Francesa. E por isso tem uma inteligência francesa, uma política francesa que facilmente é anticlerical. E isso, claro, promove um grau de emancipação. E no Brasil isso não houve. Não só não houve, como a própria esquerda, e o PT em particular, cresceram amparados pelas organizações religiosas. Comunidades eclesiais de base, teologia da libertação e tal, um mundo confessional articulado com engajamento político. Isso foi decisivo na história recente do Brasil, do final dos anos 70, na história da esquerda nos últimos 50 anos. Né? Ali não foi feita a crítica da religião. Então, quando esta posição confessional, por variadas razões, que vem, inclusive, da promoção de um neopentecostalismo com dinheiro, recursos, estratégias vindas de fora, né? Com dinheiro pesado dos Estados Unidos, na promoção confessional neopentecostal. Quando isso ocorreu e o catolicismo recuou na preferência popular, aquele lastro de religiosidade, de heteronomia, foi capitalizado por um novo credo, porque nunca ninguém fez a crítica da religião. Então, continua-se sem fazer isso. Temos aqui devedores
em um capítulo da modernidade, que significa Estado laico, cultura laica e religião para quem quiser, do jeito que quiser, sem interferir na minha opção sobre sexualidade, pesquisa científica, destino. Né? Pois é, isso é que é interessante, Wilson, porque na passagem do século XVIII para o século XIX, a ideia de um Estado laico sempre foi construída como uma segurança ao pensamento religioso. Né? A ideia de que, olha, o Estado sendo laico, ele não favorece nem desfavorece nenhum dos pensamentos religiosos que se possa ter. Então, o Estado laico era uma garantia da religião. Né? Era uma garantia de que todas as religiões poderiam exercer as suas relações, as suas potencialidades, sem necessariamente incluir e serem incluídas no rol de comportamentos não queridos por um determinado Estado ou outro. Mas com a passagem para o século XXI, parece que o Estado laico se tornou uma ameaça à religiosidade, uma ameaça à estrutura religiosa, né? E aí isso se torna papel de disputa, de briga. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, onde eu moro, a comunidade evangélica aqui no entorno cresce no entorno do Distrito Federal e com certeza vai eleger mais 2 senadores conservadores aqui que vão trabalhar por essa perspectiva. E aí eu queria lhe perguntar isso, diante de todas essas apropriações problemáticas que o senhor vem mencionando aqui, né, algumas pessoas defendem que os historiadores e a história deveriam se manter neutros, distante desses debates políticos. Nós deveríamos contar a história como ela é, usando aqui aquela expressão clássica, né, que a gente sabe que não funciona muito clara, mas enfim, que a história deveria olhar as coisas de fora. O senhor concorda com isso ou deve haver uma intervenção pública da história dos historiadores, obviamente, que são quem instrumentaliza esse conhecimento, em prol desses valores? E aí, se o senhor acha que é em prol de que valores os historiadores deveriam se manifestar nesse momento? Em prol do que nós deveríamos estar colocando e empenhando nossos esforços, nossas vozes nessa quadra, nesse momento que nós estamos vivendo? Coisa mais ridícula e deplorável é o discurso isentão, né, Fernando? Eu lembro sempre um dos pais da democracia, Solon de Atenas, promoveu uma reforma social extraordinária, né? Reconsiderando dívidas, reconstruindo a sociedade, banindo o escravismo dos próprios cidadãos que havia, enfim, fez uma reforma imensa e foi muito tensa diante da sociedade em que ele vivia. E uma das normas que ele fez valer é que, em caso de guerra civil, stasis em grego, ou de disputa entre as partes, aquele que não tomasse um partido seria expulso da cidade. Porque não tomar o partido significaria um grau de alienação da esfera pública. E então ele dizia, aquele que lá no recôndito do seu lar se esconde, achando que não chegará a ele o mal público, Demósios Cacon, ele fala, né? Se ilude, porque o mal público pula o muro, entra pela porta e vai pegá-lo lá no seu quarto. Então, é nesse cenário que eu vejo que é imperativo que nós tenhamos, sim, posicionamentos claros. O meu posicionamento é sempre, como tu sabes, iluminista, emancipacionista, crítico, e acho que sim, nós temos que dizer o que tem que ser dito, sem temores. No meu caso, especialmente, eu sou professor de uma universidade federal, então eu tenho garantias que os meus colegas de universidades privadas não têm, eles podem perder o emprego por dizer coisas que eu devo dizer, portanto, entre as quais essa, de que a tutela das religiões é um mal. É um mal. Bom, eu acho que ela é um mal também para as opções individuais que faz as pessoas viverem hoje com cânones morais de 2000 anos, mas não é da melhor parte dos 2000 anos atrás. 2000 anos atrás era possível viver melhor do que nesse regime ignorante aí que seguindo aquelas regras era possível viver melhor 2000 anos atrás do que hoje. Gente, a gente está numa sociedade em que quem não tem uma compreensão do que é o feminismo, o combate ao racismo, está fora do tempo. E tem muitos que estão fora do tempo, né? E a Bíblia é o principal elemento de promoção do patriarcado e da violência também, da violência patriarcal acima de tudo, né? Então, claro que isso vem junto com a promoção desses valores. Quem pensa que ali há uma difusão da fraternidade e do amor, deixa de ver o que está ali de fato.
que é uma expressão de uma ideologia patriarcal de controle com imenso uso de violência. Sobretudo, meu caro Fernando, nesses movimentos que hoje crescem neopentecostais, olhando para o Velho Testamento, que é onde o patriarcado é mais forte, né? E aí está, talvez, um dos elementos que a gente tem que considerar para a oposição dos neopentecostais com a cultura do Novo Testamento, forte no mundo católico, e também no evangélico, né? No evangélico protestante, luterano, calvinista. A visão do cristianismo primitivo é muito forte, ela é predominante. Agora, os neopentecostais, eles olham para o mundo veterotestamentário, lá para o mundo bíblico anterior a isso, e confundem a religião deles com o Israel antiga. Mas, claro, nisso há um movimento de vinculação com aquelas ideologias, muito mais do que conquistar na literatura do Novo Testamento. O senhor estava mencionando essas apropriações aqui a colar. Deixa eu lhe fazer uma pergunta bem pontual. O novo Papa escolhe, e a gente sabe que a escolha do nome, né, o nome eclesiástico de um Papa, ela diz muito a respeito da forma como o Papa vê o mundo e a sua função. E ele escolhe o nome de Leão. E nós sabemos que Leão, originalmente, é o protetor de Roma, é aquele que vem efetivamente para proteger a igreja de um mal maior. Desde o início, desde o primeiro Leão, até depois o último, antes desse, né, com a bula Rerum Novarum, essas coisas todas. A escolha que a igreja, que o Papa fez isso, denota que ele entende que a igreja está em guerra nesse momento, ou que está precisando ser defendida, e nesse sentido, defendida do quê? O senhor imagina que a igreja esteja nessa visão que ele pretende colocar? Eu até achei estranho que ele não se manifestou sobre os conflitos do Oriente Médio, coisa que o Papa Francisco fazia dia sim, outro dia, dentro das suas possibilidades. Esse Papa silenciou de alguma maneira. Então eu me pergunto, que luta é esse que ele está prevendo no século XXI para a Igreja Católica? Bom, um dos fatos há pouco comentamos, né? É o crescimento que nós vemos no Brasil, mas é fenômeno global, do neopentecostalismo. O senhor acha que ele vai lutar contra esse neopentecostalismo? Porque até então a Igreja Católica no Brasil se manteve silente sobre isso, né? E vai continuar silenciosa, mas ao mesmo tempo realizando as suas estratégias. Se eu estivesse no lugar dele, seria a primeira coisa que eu ia pensar, porque é onde o rebanho está sendo perdido, não é? Sim. Eles não vão perder o patrimônio que tem. É um patrimônio que perdurará por todos os séculos, não? Imagina que foi a afluência de propriedade fundiária, de bens em metal precioso, em obras de arte, enfim, em empresas, é um patrimônio extraordinário. Poucos se atrevem a quantificar o patrimônio da Igreja Católica, mas é um dos maiores, mesmo na época em que tem também alguns capitais monumentais em jogo, né? Então, a igreja não será abalada na sua identidade, na sua fortaleza econômica e política, mas cultural, sim. Cultural, sim. Então, te coloca na posição do Leão. Quem tu deverias combater? Eu acho, na época que ele escolheu o nome, eu escrevi algumas coisas a respeito, com o pouco que eu tenho de conhecimento, eu acho que ele vai realmente travar uma guerra cultural. Ele mesmo nomina isso, uma guerra cultural, e aí eu só quero saber os limites dessa guerra, até onde ele está pretendendo desconstruir os poucos avanços que nós tínhamos no século XXI. Né, ele fala sobre a questão do trabalho, rememorando aí a própria Rerum Novarum, tentando adaptar ela para o século XXI, mas eu acho que vem aí no meio também uma questão contra o corpo da mulher, contra o corpo das comunidades, das populações LGBT, que me parece que hoje é um ponto de discordância, inclusive interno. Quando o Francisco tocava nesses assuntos, nossa, a ala conservadora da Igreja Católica vinha a público. Mas me preocupa muito ele ter escolhido o nome Leão nesse momento. Nós estávamos esperando um Papa ativo numa luta, numa disputa, e de repente ele não fala absolutamente nada sobre o Oriente Médio, e o genocídio em Gaza passa despercebido. Então assim, não é para defender os valores humanos, humanistas, não é para discutir o genocídio, não. Então que guerra cultural é essa que ele quer fazer, né? Esse é um medo que eu tenho. No momento a gente tem que aplaudir o governo da Espanha, né? Que é o que mais vigorosamente está se opondo ao genocídio, e impondo sanções. Isso vai crescendo globalmente.
Acho que nós não... Se a ONU, Fernando, fala, se manifesta e nada muda, Nada. há uma... Acho que, assim, rasgou-se completamente a máscara, abandonou-se a máscara da hipocrisia. Não há mais. Acho que há o genocídio hoje praticado, ele significa que os violadores assumiram, sem qualquer pudor, sem qualquer limite, sem qualquer conflito moral, né, o que estão fazendo. Uma violência de destruição, genocídio com destruição total, né, uma terra. E o que adiantaria a fala do Papa? Não creio que teria qualquer efeito sobre esse cenário. Sim, quem poderia esperar disso são os católicos, né? Os cristãos católicos, né? Mas eu não acho que vai mudar qualquer coisa. A gente está indo para o final, a gente ainda tem um tempinho para lhe ouvir, mas eu queria lhe perguntar uma coisa importante. Né? O senhor é especialista exatamente nessa percepção e no manejo, de alguma maneira, desses conceitos que transpassam, né, esse tempo da antiguidade, chegam ao tempo contemporâneo, como é que se criam relações de poder. Esse é um conhecimento muito difícil das pessoas que não são historiadores e historiadoras obter. Ou seja, é muito fácil de quem não trabalha com isso, muitas vezes, acabar sendo enganado sem nem perceber que está sendo enganado. Então, que conselho o senhor daria para o nosso público que está aqui ouvindo, né? No sentido de que ele desenvolva um olhar mais crítico para essas apropriações, tanto da história antiga, mas também de uma história média, uma história moderna, nesses discursos políticos contemporâneos. O que o senhor, como especialista, poderia apontar que seria um caminho bom para quem não é especialista, não é historiador e que de repente está diante disso no nosso cotidiano? A pessoa vai no colégio e aí enfrenta, por exemplo, numa reunião de pais e mestres, um conjunto de pais evangélicos que quer imputar à escola determinados caminhos. Ele ali precisa se manifestar como cidadão. Como fazer essa disputa para quem não é especialista, obviamente, nem da área da educação, nem da área da história? Como é que o cidadão comum pode encarar esse problema hoje e ter alguma ferramenta para conseguir atuar politicamente nesse nosso mundo? Isso significa uma formação cultural junto com os elementos retóricos de argumento e persuasão. E, claro, não é um caminho simples, porque implica compreender diferentes elementos que formam o poder do discurso, o poder do argumento. Saber o que é a democracia é decisivo para isso. O conceito que os gregos usavam não era democracia, era isonomia. Isonomia significa equalizar por meio de normas. Equalizar, inclusive, o contraste socioeconômico, a distância entre ricos e pobres, a simetria no território, no estilo de vida, criar as oportunidades, fomentar esse encontro e equalização. Tá? Então, compreender o que vem a ser isonomia é algo decisivo, porque nele estão todos incluídos na elaboração de uma comunidade que busca equidade. Eu creio, meu caro Fernando, que é preciso que todo discurso público, o nosso, ou desse pai ou mãe na reunião de pais, ou do condomínio, que seja, deve ter um vocabulário bem construído. Equidade é uma palavra fundamental. Né? A gente fala muito em inclusão, respeito, tolerância. É possível haver inclusão, respeito e tolerância dentro de discursos que não são igualitários, que não visam a equidade, que não visam esse espírito da isonomia. Então, compreender exatamente esse processo é muito importante. Eu creio, talvez tu tenhas algo a compartilhar nisso, né? Que nós ganhamos muito com o espírito crítico de Michel Foucault e Jacques Derrida. A possibilidade de desconstruir, de perceber que o discurso esconde intenções, que a gente não tem que comprar o discurso pelo que ele está oferecendo. Muito pelo contrário, pegar cada palavra e desmontar isso. Isso que significa desconstrução, é verificar que tem uma intencionalidade diferente, que essa intencionalidade que tem que ser decifrada, examinada e apresentada socialmente. Isso significa uma argúcia, uma capacidade de perceber que todos os atos sociais estão no território de soberania, que é o que Foucault nos legou em toda a sua obra. Então, não sei que livro de Foucault é mais poderoso para compreendermos isso, Vigiar e Punir, a História da Sexualidade, a Arqueologia do Saber, tantas obras maravilhosas, mas a gente lê uma página de Michel Foucault
e ver aquela argúcia que tu tens, né, Fernando? Eu acompanho tua trajetória com muito encanto, de tu teres essa capacidade de perceber onde é que está realmente um fio de poder, de soberania que deve ser compreendido e criticado. Isso, claro, é uma sensibilidade que é cultivada por um processo muito complexo, não? Então, tu estás vendo a minha singela resposta, eu não tenho, não, mas assim, o que eu imaginei para a tua pergunta é compreender melhor, sem os preconceitos vulgares que impedem as pessoas de conhecer a democracia antiga. Dizem assim, era machista e tal. Claro que era, todo mundo antigo era, não é? Escravagista, todas as religiões e culturas do mundo antigo eram assim. Mas tem uma parte que é revolucionária. Nessa parte promove a isonomia. Haverá uma equalização jurídica, haverá um princípio de equidade. Não? É caminho do socialismo, sim. E é caminho de um Estado que no mundo antigo não foi laico, mas permita que pela lei, pela norma, pela vida instituída, se construa essa isonomia. Então é preciso compreender um pouco melhor aquilo, porque significa até reforma urbanística que houve em Atenas. Né? Em segundo, é isso, entender o discurso, compreender os discursos, desmontar os discursos, semiótica clássica aplicada à análise de discurso, da desconstrução do mundo visual, da propaganda, da fraude instituída, não? Aquilo que é cobertado. Entender que esses pastores, que são esses pastores neopentecostais, que são, na sua grande maioria, ignorantes em teologia, em história, tudo, não tem conhecimento, não tem formação para isso, não estudaram grego, latim, teologia, história das religiões, nada disso, não? Que eles estão a serviço é de uma forma de concentração de dinheiro e poder. É isso, não? Então, como é que nós vamos desmontar isso sem tornar explícito esse jogo, fingindo que o que eles fazem ali é legítimo? Não é. Eles fazem uma manipulação vulgar da religiosidade de pessoas humildes. E nós ficamos indiferentes a isso, aí eles se elegem aos borbotões em todas as câmaras do Brasil, federal sobretudo, não? Levando consigo isso aí. E o que está na base? A nossa leniência com um uso malicioso da persuasão religiosa, uso instrumentalizado para a política. Então, nós não vamos limpar esse chiqueiro que foi criado na vida cultural brasileira sem denunciar que esse tipo de religião, visão de religião na sociedade, é maligno. Mas nós estamos perdendo, né, professor? Nós estamos perdendo e perdendo feio nessa área, porque, por exemplo, quando Bolsonaro resolveu colocar para ministro do Supremo, né, pessoas terrivelmente evangélicas, a nossa resposta veio colocar pessoas terrivelmente católicas, né? O ministro Flávio Dino, por exemplo, seguido vota em nome dos princípios de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por mais que isso seja, né, que nós precisamos entender que existe um contexto cultural do qual o ministro Flávio Dino emerge e tudo mais, mas quando ele opera dentro de uma condição de magistratura, ele precisa ter esse discurso público, que me parece que é a base do que o senhor tem comentado aqui, né? Um discurso público crítico que trabalhe dentro dessa isonomia e principalmente que fomente a ideia indiscutível, inquebrantável de um laicismo para o Estado, que é a garantia para todos nós, é uma garantia iluminista que se perdeu nos últimos tempos. E está bem difícil, professor, eu não sei se o senhor está sentindo isso, mas está bem difícil conter essa onda, porque as pessoas pensam que para conter essa onda eu tenho que criar uma onda do outro espectro religioso, né? Então, contra o evangelismo eu tenho que buscar um cristianismo, um catolicismo mais denso, e aí no Oriente Médio, contra o judaísmo, eu tenho que me levantar num islamismo mais arraigado, e no fim essas coisas acabam se retroalimentando, me parece, né? Infelizmente. Eu desde cedo, ainda estudante da graduação, me dediquei e sigo me dedicando muito ao estudo de história das religiões. Nisso, nós compreendemos a dimensão social da religião, como ela é formada, e aí, Fernando, é aquela história, quem sabe do que é feita a mortadela não come mortadela. Exato. Professor, então, estamos em cima da hora mesmo, eu queria lhe ouvir mais uma hora e pouco a respeito disso. A gente teria tantas outras questões a lhe colocar, eu tinha elencado aqui várias perguntas
sobre Roma, sobre a Rússia e a utilização de Roma, sobre o Oriente Médio, sobre o zoroastrismo persa, mas nós enveredamos, eu acho que pelo bom caminho, nessa crítica, nessa condição de entender como isso opera hoje dentro do Brasil, e especialmente também botando o dedo na nossa ferida dentro da esquerda e dentro, utilizando redes sociais, porque o que eu vejo às vezes as pessoas utilizarem a religião como anzol para buscar pessoas em redes sociais, quer dizer, todo dia de manhã é um trecho da Bíblia que vai para 400 mil pessoas, que a pessoa cola ali juntinho e isso aproxima. Eu acho que a gente andou pelo bem caminho, professor. Queria lhe agradecer demais esse papo. Esse tempo que o senhor dedica conosco é muito para as pessoas que estão aqui no chat, não sei se o senhor está acompanhando, estão encantadas com isso tudo. E esses dois ensinamentos que o senhor trouxe aqui, eu acho que são essenciais. O primeiro, a religião como um espaço do privado, né, das suas coisas, do constituinte de você, mas que não necessariamente precisa ser um elemento de briga ou de oposição ou de construção de outras relações de poder, e essa última posição que o senhor remeteu agora, que é a ideia de isonomia, né, que é a ideia dessa igualdade essencial que precisa haver para que a gente possa continuar existindo como Estado, como país. Estamos em xeque, infelizmente, me parece que estamos perdendo, professor, mas conversas como essa me leva a ter esperança que a gente possa tornar isso um pouco mais, essa briga um pouco menos derrotada, vamos dizer assim. Meu caro, pensa bem, quantos filósofos produziram a história da filosofia? Agora coloca isso num esquadro assim, estatístico, demográfico, né? A gente sempre tem esse tamanho, mas o poder da emanação, da propagação, do contágio, do diálogo com a arte, né? Intelectuais, artistas, a sociedade, tem outras formas de nós darmos vigor a uma mensagem que é necessária. Então, eu não tenho essa sensação de derrota, não. Eu tenho a sensação de que a gente tem muito a fazer, as ameaças são pavorosas, a cidade destruída, a estupidez predomina, a demagogia prospera. Aqui, quem vive no Rio Grande, como eu, então, fica estarrecido, né? Um estado devastado por uma inundação e que premia quem ampliou esse estrago, né? Governantes de 8ª categoria e tal. Então, tem muitos elementos que promovem um sentimento desolado, como esse que tu coloca, além de outros, né? Globais e atuais, como tu colocaste. Mas eu não me sinto derrotado, não. Eu não estaria aqui contigo, fazendo esse carrossel de ideias, que, sem dúvida, são para renovar a esperança, como diz aqui a Ana Salete. Obrigado pela tua bela mensagem, querida. Professor, fico com a sua esperança, então. Lhe agradeço demais. Agradeço a todos que estavam com a gente até agora. Muito obrigado. Não esqueçam de deixar um like. Não esqueçam também de seguir o professor Francisco Marshall. Escreve ainda toda semana, se não me engano, na 0 Hora. Não? O senhor parou? Eles extinguiram o caderno de cultura. Ah, sério? E onde é que a gente pode lhe ler, professor? Onde é que o senhor está escrevendo? No momento eu estou de férias da vida de cronista. Estou muito feliz com isso. Precisamos retomar, não, mas nós precisamos retomar esses textos que eram um bálsamo naquele momento. Nós, inclusive, no momento dos golpes, era um momento que a gente podia ter uma percepção mais apurada de como estava acontecendo. De qualquer forma, vai aí para quem puder, quem tiver a possibilidade de comparecer aos eventos com o professor Francisco Marshall, que o faça, não apenas a erudição, mas também a capacidade de conversar de forma simples com todas as pessoas a partir dessa isonomia. Essa é uma das coisas que eu guardo até hoje, professor. Enquanto no ambiente da academia muitos gostam de exercer os seus espaços de autoridade, exigir os seus títulos de direito e que se chamem de doutores, eu me recordo que o senhor, em sala de aula, era muito franco com todo mundo, e inclusive gostava que lhe chamassem de Chico Marshall, que era uma das coisas interessantes. Muito obrigado pelo seu tempo, um excelente final de semana, e para todo mundo, um grande abraço, a gente se vê na semana que vem.